Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se, não custa. No espelho das águas repousa uma história tão antiga quanto a própria consciência humana. A história de Narciso, o jovem que se apaixonou por sua própria imagem. A origem de seu mito é um mistério que se perde nas brumas do tempo. Como se a sua figura houvesse brotado das profundezas da mente humana, símbolo de um enigma que atravessa civilizações. Desde as Metamorfoses de Ovídio, Narciso surge não apenas como personagem, mas como arquétipo do espelho interior, da beleza e da tragédia do autoconhecimento. Filho do rio Cefiso e da ninfa Liríope, Narciso nasceu cercado por prenúncios. Sua mãe, desejosa de saber o destino do filho, consultou o vidente Tiresias, que lhe revelou uma profecia tão ambígua quanto fatal. Ele viverá muito tempo, se jamais se conhecer. A frase envolta em mistério foi interpretada como bênção, mas continha o selo da perdição. Narciso cresceu belo, selvagem e orgulhoso, dono de uma graça que enfeitiçava ninfas imortais. Contudo, nenhuma beleza externa lhe tocava o coração, e em sua recusa em amar o outro nascia o princípio de sua ruína. Certa vez, durante uma caçada, a ninfa Eco, que havia sido condenada por Hera a apenas repetir as últimas palavras dos outros, viu Narciso e apaixonou-se. Seguiu-o silenciosamente, escondida entre as árvores, desejando declarar seu amor, mas incapaz de iniciar o diálogo. Quando enfim se revelou, Narciso, indiferente e cruel, afastou-a com frieza. Retire estas mãos que me enlaçam. Antes morrer do que entregar-me a você. Eco fugiu humilhada e definhou em dor, até restar dela apenas a voz, que ainda ecoa entre montanhas e vales. Uma das ninfas, testemunha da crueldade de Narciso, pediu à deusa Nêmesis, guardiã da justiça e do equilíbrio, que punisse o jovem por seu orgulho. Que ele ame, e jamais possua o objeto de seu amor, suplicou. E Nêmesis atendeu. Num dia de calor, ao caminhar pelos campos, Narciso aproximou-se de uma fonte pura, escondida na floresta, cujas águas jamais haviam sido tocadas por homem ou animal. Cansado, inclinou-se sobre o espelho líquido para beber. Nesse instante, viu a própria imagem e ficou cativo dela. Sem compreender o que via, encantou-se com os olhos luminosos, com o rosto perfeito, com a pureza da pele e o brilho da juventude. O reflexo sorria quando ele sorria, chorava quando ele chorava. Narciso estendeu a mão, desejando tocar o rosto que o fitava, mas a imagem fugia, diluída pelas ondas. Tomado por um desejo inatingível, esqueceu de comer, dormir e viver. Passou dias e noites contemplando-se, fascinado e desesperado, até que seu corpo começou a definhar. Quando percebeu que o objeto de sua paixão era ele mesmo, e que jamais poderia possuir aquilo que desejava, suplicou à morte que o libertasse daquele tormento. As ninfas, ao procurarem seu corpo, encontraram apenas uma flor de centro dourado e pétalas brancas. O narciso, símbolo de um amor voltado para si, de uma alma que buscou no reflexo a eternidade. Assim, o mito nos recorda o poder de Nêmesis, que restaura o equilíbrio entre os deuses e os homens, e ensina que aquele que se isola da natureza e recusa a amar o outro, desafia a ordem do cosmos. O castigo de Narciso é o reflexo de um erro primordial, o de quem confunde o amor próprio com o culto ao ego, esquecendo que a beleza verdadeira floresce na partilha e na comunhão. Ao longo dos séculos, o mito de Narciso foi reinterpretado, reescrito e reimaginado. Na Idade Média, ele reaparece como símbolo do amor impossível e do castigo pela soberba. O Lai de Narcissus, um curto romance versificado do século XII, inspirou-se diretamente em Ovídio, mas acentuou o tema da morte por amor. A ninfa Eco, transformada na princesa Dané, morre de tristeza ao saber da morte do belo jovem que não soube amá-la. A ênfase deixa de ser apenas o castigo, e passa a recair sobre o poder irresistível do amor e sua capacidade de consumir a alma. No Roman de la Rose, Guillaume de Lorry apresenta o poeta que penetra num jardim de delícias e encontra a fonte fatal onde Narciso pereceu. O espelho de água torna-se metáfora do desejo e do perigo.
Aquele que se debruçar sobre ele verá refletido o objeto que despertará sua paixão, e ao mesmo tempo, sua perdição. A água é, então, o símbolo do amor que reflete e distorce, da consciência que se mira e se perde em sua própria imagem. No trovadorismo, poetas como Bernard de Ventadour associaram-se a essa ideia, lamentando a impossibilidade de alcançar o amor ideal. Em sua Canção da Cotovia, Ventadour se identifica com Narciso, confessando que o olhar da amada, no qual ele se viu refletido, o condenou à perdição. O espelho se transforma, assim, em metáfora universal da condição humana. O homem, ao buscar compreender-se, descobre a impossibilidade de possuir aquilo que vê. A consciência de si é simultaneamente iluminação e condenação. O mito renasceu com vigor no simbolismo do século XIX, período em que a figura de Narciso passou a representar o artista e o poeta, em busca da essência perdida. André Gide, em Le Traité du Narcisse, descreve um Narciso inquieto e melancólico, corroído pelo tédio e pelo desejo de contemplar-se. Ele abandona o mundo para procurar um espelho, e detém-se à margem do rio do tempo, onde visões do passado e do futuro se entrelaçam. Nesse espelho mítico, Gide introduz a figura de Adão, o andrógeno primordial que, ao desejar ver-se, rompe a harmonia do paraíso. A queda do homem, nesse contexto, é o nascimento da consciência individual. A ruptura entre o ser e o reflexo, entre a unidade e a dualidade. Narciso, como Adão, é o símbolo da alma que busca retornar à plenitude perdida, mas que, ao tentar apreendê-la, destrói o objeto do desejo. Gide vê nesse mito uma parábola do Criador que, ao buscar a beleza absoluta, se distancia do mundo e se condena à esterilidade. Saint-Georges de Boelier, em Discours sur la mort de Narcisse, aprofunda essa leitura ao apresentar Narciso como o homem que, ao admirar-se demais, perde a capacidade de ver a natureza e o outro. Transformado em flor, ele chora por ter se esquecido da terra e deseja voltar a ela, renascer como erva, pedra ou fonte. A metamorfose de Narciso é, então, o símbolo do poeta que deve morrer para si mesmo e renascer na obra, esquecendo o ego para tornar-se instrumento da criação. A flor, que nasce da morte, é a metáfora da arte, o corpo que perece para dar vida à beleza eterna. Boelier, ao reinterpretar o mito, não vê Narciso apenas como vítima do orgulho, mas como um exemplo da alma humana que precisa vencer o fascínio do espelho para reencontrar o divino na natureza. Paul Valéry levou o mito a um novo patamar de introspecção e modernidade. Para ele, Narciso não é mais apenas um personagem, mas um estado da alma, a eterna contemplação de si, a busca da perfeição e o confronto entre o ser e sua aparência. Em seus poemas, como Narcisse Parle, Valéry descreve um Narciso que sofre por amar o reflexo e, ao mesmo tempo, encontra nele a plenitude que nenhum outro amor poderia oferecer. Ele não se vê como pecador, mas como buscador do absoluto. Só se pode querer a si mesmo, escreve Valéry, fazendo do mito um espelho da criação artística. O poeta, ao contemplar sua obra, vê nela sua própria alma refletida, e sente o mesmo êxtase e a mesma dor de Narciso diante da água. No entanto, ele também compreende que essa união é impossível, pois a obra, uma vez criada, ganha vida própria e se distancia do Criador. O beijo que Narciso dá à imagem, e que a destrói, é o gesto do artista que conclui sua criação e perde a ligação viva com ela. A noite desce, o reflexo se dissolve, e resta apenas o silêncio. Assim, Narciso torna-se o símbolo da consciência moderna, um ser dividido entre o desejo de se compreender e o medo de desaparecer no reflexo. Sua tragédia não é o amor por si mesmo, mas o reconhecimento de que toda beleza, todo ideal e toda criação são reflexos do próprio espírito, e, portanto, inalcançáveis. O erro de Narciso, como diria Louis Lavelle, é esquecer as belezas do universo para adorar o próprio espelho. Mas, ao mesmo tempo, é esse erro que o aproxima do divino, pois o impulso de conhecer-se é também o impulso de transcender-se. O mito de Narciso, portanto, é mais do que uma fábula sobre vaidade. É uma meditação sobre o ser e o reflexo, sobre o amor e a consciência, sobre o destino humano de buscar no espelho do mundo o próprio rosto. Ele atravessou eras, religiões e filosofias,
porque fala de algo que reside no centro da alma humana: o desejo de encontrar-se e o medo de perder-se. Em cada época, o espelho de Narciso assume novas formas. O lago límpido da Grécia, o espelho dos trovadores, a tela dos simbolistas, o vidro frio das telas modernas. Vivemos hoje num mundo onde o reflexo se multiplica em infinitas imagens, e cada indivíduo é convidado a contemplar-se incessantemente. O mito antigo, mais do que nunca, se repete. Somos todos narcisos diante do espelho eletrônico, fascinados por nossa própria imagem e esquecidos do mundo que a reflete. No entanto, dentro dessa repetição trágica, há também esperança, pois se a flor de Narciso nasceu do erro, ela também é sinal de renascimento. O espelho pode ser prisão, mas também portal. Olhar-se profundamente é o primeiro passo para compreender o outro. Reconhecer o reflexo é entender que ele não é o fim, mas o caminho. Assim, o mito não termina na morte do jovem à beira da fonte, mas na flor que se abre e continua olhando o céu. Lembrança viva de que o autoconhecimento, embora doloroso, é o primeiro gesto da alma em direção à eternidade.